Bom dia, pessoal. Hoje, 14 de abril, eu, professora Eliane, né, já estou aqui gravando uma novo assunto para vocês. Então, dentro do componente curricular biologia, eu já tinha explicado para vocês sobre heredograma, como montar um heredograma, o que é um heredograma, como interpretar um heredograma e também sobre a questão das probabilidades, né, que eu ensinei vocês até em sala como calcular. Então, hoje o nosso assunto já é um assunto novo. Então, o próximo assunto após esse aqui, a gente vai falar sobre o sistema sanguíneo, né, que é o sistema ABO, que a gente precisa bastante entender, que é a tipagem sanguínea. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas variações que acontecem no monohibridismo. Primeiramente, esse monohibridismo está se relacionando, está se referindo, na verdade, à primeira lei de Mendel. Quando eu digo mono, estou dizendo um. E quando eu digo hibridismo, estou me referindo à característica. Então, o monohibridismo no caso que eu vou estudar uma só característica em um determinado gene. Então, a gente vai ver que as variações dessa característica está sendo estudada nesse gene. Então, a gente vai começar aqui primeiro com os genes alelos, que vocês precisam entender. Então, são genes localizados em locos semelhantes e que condicionam o mesmo caráter. Então, nós temos aqui um par de gene, que aí está mostrando aqui o alelo azão e o alelo azinho. Ambos esses alelos estão na mesma localização, assim, ó. Estão localizados no mesmo locus semelhante. E sendo assim, eles vão condicionar o mesmo caráter. Aqui, o caráter que eles estão falando é a cor do pelo. Então, vocês precisavam entender primeiro esse conceito de genes alelos. Agora sim, a gente vai adentrar nas variações do monohibridismo. Então, primeira variação são os alelos letais. Então, eles determinam desvio nas proporções fenotípicas esperadas, geralmente 2:1. Então, o que acontece aqui nos alelos letais? Primeiro que alelos letais são alelos que causam a morte prematura dos seus portadores. E aí a gente percebe como eu posso dizer, um cruzamento aí de camundongo. E aí o que acontece aí nesse camundongo? Teve um cara, um biólogo, que é o Lucien. Esse biólogo, ele fez um cruzamento. Aí, nesse cruzamento, ele acabou concluindo que a pelagem cinzenta dos camundongo é condicionado pelo alelo, como eu posso dizer, recessivo em relação ao alelo que condiciona a pelagem amarela. E aí, por isso que ele falou que a proporção é de 2:1, ou seja, 2 apresentam a característica amarela para um que apresenta a característica preta. O outro aqui, ele acaba morrendo no útero. Por conta de quê? Da presença desse alelo letal. Então, é por isso que essa é uma das variações no monohibridismo. Outro tipo de, como eu posso dizer, de alelo letal é a situação da ancondroplasia, que o pessoal chama de nanismo. Então, na espécie, isso que já acontece já na espécie humana, que é a forma aí de nanismo. Então, o nanismo, na verdade, ele é condicionado pelo desão. A maioria das doenças, das anomalias, elas acontecem quando tem um gene lá que é recessivo. Aqui não, aqui é o dominante. Por exemplo, quando eu tenho o desinho, é normal. Quando eu tenho o desão, então ele já tá com esse nanismo aqui. E aí, o que acontece? O fato de nunca terem sido encontradas em pessoas, né,
aqui, ó, desão, levou-se à conclusão em que homozigose, o efeito tão severo que leva o portador à morte. Então, no caso aqui, o que vai ocasionar essa letalidade aí, na verdade, vai ser o gene dominante, que é o desão, que é a condição homozigótica aí, desão. Ela que causa a morte do embrião, mesmo no início do desenvolvimento, que é o que a gente viu aqui, ó, dominante, azão. Então, esse gene aqui, ele, por ter o alelo letal, causando a morte, esse camundongo acabou morrendo no útero, né, da sua mãe. E aqui, da encondroplasia, que é o nanismo, também pode causar, né, a morte do embrião ainda no início do desenvolvimento. Que aí, aqui no caso, como eu falei para vocês, as pessoas normais são homozigóticas recessivas, as normais. Agora, as que têm o gene aí letal, né, que é o chamado alelo letal, que pode causar a morte, aí já vai ser o dominante. Aí nós temos também, que são os alelos múltiplos, que a gente chama também de polialelia, que aí, de acordo com esse conceito, um gene ele pode ocorrer na população em 3 ou mais formas alélicas. Cada indivíduo diploide sempre apresenta apenas 2 exemplares de cada gene, um proveniente que vem do pai e outro, né, que vem da mãe. Né? Ok, um que vem de origem paterna e outro de origem materna. Aí novos alelos surgem por mutações que provocam alterações na proteína original. Em uma população, o número total de alelos diferentes para um único gene é, em geral, bem grande. E aí, o que acontece? Inclusive, deixa eu ver se aqui apresenta. Aqui. Uma das coisas que foram estudadas foi a cor da pelagem em coelhos. E aí, esse gene ele apresenta em 4 formas alélicas, que determina a pelagem aí, que é como eu posso dizer, castanho acinzentado, que tem pelagem também a cinza, o outro pelagem branca, o outro pelagem branca já praticamente albina, e outra já a extremidade assim mais escura. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Que o alelo Czão lá, que é o que ele vai se comportar como dominante sobre os outros 3 alelos aqui. Então, esse vai ser dominante sobre os demais. É como se esse aqui fosse mandar nos demais. E aí, o que eu tenho a dizer é o quê? Que esses alelos múltiplos, o nome já está dizendo, ele vai ter várias formas de se manifestar. Aí nós temos outra variação, né, que é a chamada dominância incompleta. A dominância incompleta é quando eu vou ter uma fase intermediária. Por exemplo, eu tenho aqui uma flor vermelha que cruzou com uma flor branca. No cruzamento delas duas, obteve uma flor na cor rosa. Ou seja, nem foi vermelha e nem branca, foi uma cor intermediária. E aí, o que acontece? Na dominância, a explicação é que dos alelos desse gene para a cor da flor funciona normalmente, determinando a síntese de pigmento vermelho, enquanto o outro alelo seria inativo, não determinando a síntese do pigmento. Que aí, as plantas homozigóticas, que apresentam 2 alelos funcionais para a síntese de pigmento vermelho, produzem quantidade tal que as flores têm coloração vermelha intensa. Na dominância incompleta, que a gente percebe aqui pelo exemplo, o geneticista, de forma geral, eles costumam representar o gene em questão por uma letra maiúscula, acompanhada de um índice que vai diferenciar os alelos. Então, a letra maiúscula e lá em cima tem a letrinha como se fosse elevada. Então, Fzão, Vzinho, só que elevado. E aí, eles podem escolher esse Fzão aí para representar o gene responsável pela cor da flor. Então, só resumindo,
Na dominância incompleta, eu tenho aqui cruzamento de duas flores. Pode ser só flor? Não, pode ser um outro cruzamento, mas aqui o exemplo é da flor. Então, eu tenho aqui dois genes diferentes que estão cruzando entre si e vai formar um outro totalmente diferente. Que não veio nada nem da mãe e não veio nada nem do pai. Surgiu esse gene aí intermediário. Que aí também pode acontecer com a questão da plumagem como eu posso dizer, das galinhas, que também é um tipo aí de variedade, né? Que é chamada variedade andaluza. Então, eu tenho aqui uma galinha de plumagem branca, cruzou com uma galinha de plumagem preta. Não tem nada ali. O que acontece? O resultado final foi uma plumagem cinzento azulada. Nada a ver com branco, nada a ver com preto. Ou seja, uma característica intermediária. Aí vem a dominância completa. A dominância completa, os indivíduos heterozigóticos apresentam o mesmo fenótipo que os indivíduos homozigóticos. Aí aqui, ó, quando o fenótipo do heterozigoto é igual ao do homozigoto, dominante, aí acontece uma dominância completa. Aí, ó, covinha no queixo, dominante em relação ao queixo liso. Covinha na face, que quando a gente vai sorrir, muitas das vezes, dominante sobre quem não tem, ou seja, a ausência. As sardas é dominante sobre também quem não tem sarda. Isso faz parte da dominância completa. Aí vem outra, como eu posso dizer, outra variação, que é a codominância. Na codominância, pessoal, os indivíduos heterozigóticos apresentam ambos os fenótipos dos homozigóticos. Então, como assim? Eu tenho como eu posso dizer aqui? Um boi, né? Que ele está aqui na cor branca e o outro aqui, cor vermelho, né? Ou vermelha. Quando eles se cruzam, aqui duas espécies de cores diferentes, quando se cruzam, essas duas cores vão estar presentes aqui, vai estar a mistura. Então, a codominância vai ter 50% de um e 50% do outro. Então, vai ter parte de um, parte do outro. Então, aqui eu tenho uma mistura, ó, você percebe que partes branca. Como também você percebe que a parte aqui do vermelho, que aí vai caracterizar o ruão. Continuando. Aí nós temos aí a chamada penetrância, que é uma porcentagem de indivíduos dentre os que herdam um alelo que manifestam fenótipo. Que aí tem a penetrância completa e a incompleta. A completa, todos os indivíduos manifestam o fenótipo, ó, todos. O indivíduo 1, azão. Indivíduo 2, azão. Indivíduo 3, azão. O fenótipo, que são essas características visíveis, estão aqui, ó, nos três. A incompleta tem indivíduo que não manifesta. Pode até herdar o alelo lá, mas não vai manifestar o fenótipo. Ó, qual é o alelo? Besão. Tem fenótipo? É o mesmo? É o mesmo. Só que aqui não aparece fenótipo. Então, aqui é uma penetrância incompleta. Que um outro exemplo de penetrância incompleta no caso aí, são os feijões, que é o feijão carioquinha. Então, a embalagem do feijão carioca, que é encontrado em qualquer supermercado, podemos verificar que a grande maioria das sementes ela é variegada. Ou seja, 5% dos grãos são totalmente pigmentados, assemelhando ao feijão mulatinho. Ó, olha esse aqui. Aí esse aqui, ó, aí vai perdendo, ó, a característica. Então, isso aí é uma penetrância incompleta. Como assim, professora? Significa que aqueles feijões têm o mesmo alelo, mas não estão mostrando, não estão manifestando o fenótipo. Só em alguns, ó. Outros já começaram a deixar de não aparecer esse fenótipo. Aí, na expressividade, que ela é chamada, no caso aqui, ó, 10 gradações de manchas em beagles, que são essa espécie aí de, como eu posso dizer, de cães. Então, na expressividade, significa que um determinado alelo
ele vai se expressar nos indivíduos portadores. Então, o que eu posso dizer? A quantidade, ele vai ser mais em relação à quantidade, que é o que eu vou apresentar essa expressividade gênica variável, viu? Então, tem outra variação que é chamada pleiotropia, é uma condição na qual um gene influencia mais de um caráter. Então, o que acontece? Aí o exemplo que a gente tem é a cebola, que é o caso dessa cebola vermelha. A gente chama cebola roxa, mas para a biologia é chamada cebola vermelha, que aí tem cebola vermelha e branca. Essas cebolas vermelhas aqui, elas são resistentes à ação de determinado fungo parasita. As brancas já não são. Aí o alelo recessivo ele é responsável pela cor vermelha e ao mesmo tempo pela produção da substância fungicida, que é o que vai combater o fungo parasita que atua na cebola. E aí vocês têm essa atividade para fazer e me entregar na próxima aula de biologia. Então aqui eu encerro a nossa videoaula e até a próxima.